Então, boa noite novamente, pessoal. Nós vamos dar sequência no nosso estudo do livro Roda da Vida, como caminho para a lucidez. Nós vamos começar fazendo as preces iniciais, estabelecendo a nossa motivação. Eu vou compartilhar aqui na tela. Primeira página da Sadhana, nossa. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Tranquilo? Então, a gente vai fazer uma vez em português, duas vezes em tibetano. Então, aproveite para se conectar a você mesmo. Lembre, assim, de trazer a mente de volta, estabelecer uma motivação pura, o melhor possível. A gente sempre se lembra que nós temos muitas bênçãos de poder sentar, meditar, adestrar a nossa mente desvairada, enlouquecida do dia a dia, né? Dar uma reduzida na nossa aceleração e que qualquer benefício, né? A gente sempre aspira que isso possa se espalhar. A gente se lembra, se eu posso meditar, me acalmar, isso vai necessariamente reverberar com as pessoas com quem eu convivo. Então é assim que a gente vai fazer a nossa motivação, né? Tentar beneficiar os seres. Prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddha. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, eu rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orjanya Jinu Jansan Pema Yesardon Pola Yansen Shokino Drumni Pema June Jesudran Kurdu Kandro Manpekur Chichi Jesu Dadruchi Jinje Lokir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hu Orjanya Jinu Jansan Pema Yesardon Pola Yansen Shokino Drumni Pemajune Jesu Gran Cordu Kandramam Fekor Chichi Jesu Dadruchi Jinji Lokchir Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodan Sochi Chonamba Janchu Bardu Dani Chapsu Uchi Dagi Jing So Jing Pe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Druparshu Sange Chodan Sochi Chonangma Janchu Bardu Dani Chapsu Chi Dagi Jin So Jin Pe Sonanchi Drola Penchi Sanje Drupal Show. Então, nós vamos fazer a meditação agora silenciosa. Encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Procura manter a coluna ereta, os ombros relaxados, os olhos entreabertos. Algumas respirações profundas, conscientes, trazendo a mente de volta para casa. Deixe que os sons, a agitação na mente, quaisquer estímulos que surjam,
aprofundem seu estado ao simplesmente permitir que eles se dissolvam em si mesmos. Você não gera nenhum tipo de apego ou aversão aos fenômenos. É simplesmente repousar no momento presente, de modo relaxado e natural. Inspirando e exalando, eu relaxo meu corpo e mantenho a estabilidade da energia. Inspirando e exalando, corpo estável, mente clara e lúcida. Vamos seguir em silêncio os próximos minutos. Então você pode eleger um foco que você tenha mais familiaridade, seja a respiração abdominal, as narinas, seja os lungs, a sua energia. O mais importante é manter a qualidade de relaxamento, soltura, associada à clareza, vivacidade na mente. Então seguimos em silêncio.
Bem, pessoal, vamos ir voltando. Vamos bem, tranquilos. Quem não dormiu, tem que ficar quentinho, né? Aquecer, trazer o lung do calor. Muito bem. Então, sempre a gente tem começado com as preces iniciais, né? E depois feito aí 10 minutos, e a tendência é que a gente vai passar para 15 nas próximas semanas, né? De silêncio. A gente faz uma instrução inicial, assim, básica, né? E daí a gente vai testando várias modalidades de prática, né? De silêncio que a gente pode focar. A gente tem feito mais shamatha pela questão da gente poder tornar a nossa mente mais funcional para a prática e para a vida, né, no dia a dia. Nossa mente é muito caótica, né? Todo mundo pode perceber em 24 horas, ou pensa só nas 12 horas que você está acordado, quantos pensamentos surgiram de modo involuntário que a gente acaba seguindo histórias, né, e montando ali por originação dependente. Então, a gente fazer shamatha é fazer essa permanência serena, a mente de volta, foco, é unir mente e corpo, mas mais que isso, a mente e o corpo unidas e a consciência lúcida e imóvel, percebendo os movimentos que surjam no corpo e que surjam na tela da mente. Lembram, né? A mente é como se fosse uma tela de um cinema. E toda a sua luminosidade é a projeção da história. Então a gente vai se manter como observador daquilo, né? E aí, ao mesmo tempo, então, eu não preciso nem me apegar aos fenômenos, ou seja, entrar naquilo, torcer para aquilo, para aquela bolha de realidade que a mente está propondo, porque ela põe um monte de imagens e histórias, e eu nem preciso ter aversão das bolhas. Pensar que eu estou aqui para estourar bolhas. Isso é a função do praticante, dissolver bolhas. Não é o caso, a gente tem que iluminar elas. Como é que faz isso? É com a consciência. Então, a meditação não é trazer paz, isso é um subproduto. Não é trazer, não sei, uma serenidade, uma coisa que parece um bem-estar. Isso acontece, mas o principal da meditação é o quê? É ter consciência, lucidez. Porque se um dia eu sentar para meditar e eu não tiver paz, eu vou achar que a meditação está errada. Mas nem sempre minha mente vai estar pacífica, nem sempre a minha mente vai estar amorosa. Às vezes ela vai estar com raiva, às vezes ela vai estar agitada, ansiosa, não é assim? Ou às vezes ela vai estar triste. E aí quer dizer que a meditação não pode ser uma prática nesse momento? Não, claro que ela pode ser, entendeu? Ela pode ser. A meditação, a qualidade principal dela, então, não é trazer paz, nem bem-aventurança, nada disso. Nem parar a mente, pausar os pensamentos. O principal foco, o principal, vamos dizer assim, a essência da meditação é a consciência, tá bom? É isso que a gente precisa lembrar. Então, trazer a consciência lúcida para todos os fenômenos que estão surgindo. Para isso, é muito útil usar a prática meditativa. Eu me sento, mantenho o corpo relaxado, percebo a minha energia estabilizando, e só desse estabilizar da mente, a rotação dos pensamentos, a aceleração da mente, ela já começa a diminuir. Eu fico mais presente. Daí eu vou ter, lembra, né? Sempre vou ter que equilibrar o relaxamento com a vivacidade da mente. Os dois principais obstáculos do praticante, de quem entra no caminho da meditação, do nosso treinamento da mente, é evitar aceleração, a mente muito taquilálica, né? A mente assim, verborrágica, cheia de ideias e produzindo muitas histórias e querendo entrar por originação dependente de uma coisa levando a outra, fazendo mil projetos. Aí a pessoa fala: Nossa, minha meditação está muito boa, estou tendo muitas ideias no meu trabalho. Não, não é o caso. Então, isso a gente tem que reduzir. Para isso, eu preciso trazer relaxamento, lembrem, né? Solta, né? Não queira se apegar tanto aos fenômenos, querer controlar os resultados. Então, solta.
E aí, o outro extremo é quando eu entro numa sonolência, num torpor. E aí eu penso, bom, já que eu não posso ficar projetando, resolvendo meus problemas e tendo ideias criativas, então é hora de dormir. Aí a mente começa, ela vai diminuindo, e aí começam a surgir imagens internas, que é a hora que a gente entra no sonho. Aí eu dormi. É como se eu estivesse saindo da minha consciência dos cinco sentidos, a minha mente, né, que está acoplada à forma, né? Então eu estou ali, eu tenho olhos, eu tenho ouvidos, eu tenho as minhas sensações táteis, eu tenho olfato, tenho paladar. A hora que eu solto isso e começo a me recolher, começo a imaginar, a ter ideias, entrar naquela história, naquela coisa onírica, eu mergulho dentro do sonho. Daí a minha consciência se transfere para o sonho. É a hora que eu durmo. Então, eu tento trazer de volta a qualidade da consciência lúcida. Por isso que eu falei, equilibrem sempre na hora da meditação. Ficar relaxados, calmos, tranquilos, o corpo sereno, a mente serena, com uma estabilidade da energia, porém mantendo a lucidez. Não adianta eu ficar num torpor. Então, mantendo a clareza, a vivacidade, a mente aguçada, presente, ela não está assim, tipo na nossa época do Beavis and Butthead, não era assim? Quem tem aí 40 e poucos anos é isso aí. Então, é assim, ficar viajandão, spacing out, não, é trazer de volta a mente clara, lúcida. Então, essa é a principal essência da meditação, é a consciência. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vamos seguir para o nosso estudo. Roda da Vida como caminho para a lucidez. Apesar de ter escrito pequenininho aqui, isso é o principal, ó, caminho para a lucidez. A roda da vida é o que a gente vai iluminar, que vai virar roda do Dharma, que a sua vida vai se fundir ao Dharma, né? Então vamos lá, vamos ver que página que a gente estava. Eu acho que era na 28. É isso quem está acompanhando o livro? Isso aí, né, Diego? Beleza. Então a gente estava lendo. A gente já leu a apresentação. Quem puder depois, né? Estar com o livro é muito bom, é lindo, né? As imagens, é um livro assim de arte, assim muito bonito e também uma forma concisa, né? Uma sinopse dos ensinamentos budistas a partir da visão do Lama Santen. A gente já leu então a apresentação, a introdução e a gente está no capítulo um, que é sobre um jardim chamado Dukkha, que ele fala da primeira nobre verdade e vai apresentar aqui para nós os seis reinos. Todo mundo já viu, né, a imagem da roda da vida. Vou mostrar novamente aqui para a gente relembrar essa pintura. É um ensinamento clássico do budismo em todos, né, as linhagens, não é só no budismo tibetano, é da época do Buda, tem no Cânone Pali, então lá nos primeiros Nikayas, lá tem já a história da roda da vida. Quando ele pede para um praticante, que era um artista, pintar essa imagem para dar de presente para um rei. Então, aqui a gente vai ver são seis estilos de aprisionamento da mente. São as seis reinos, né? Cada um é um tipo de mente que está, vamos dizer assim, permeada ou, ao mesmo tempo, tolhida, estreitada por uma visão, vamos dizer assim, unidirecional, como se você tivesse imerso naquela emoção perturbadora. Então, se eu olhar para os infernos, a emoção perturbadora é raiva ou medo, né? Então, a gente vai ter infernos quentes e infernos gelados. Se a gente olhar para os fantasmas famintos, é a carência, a avidez, a ganância. Se eu olhar para o reino dos animais, é a desistência, é uma inércia, uma depressão, assim, né? Se eu for olhar para o reino humano, onde nós estamos, ele vai ser o reino de progresso, de dia a dia, de luta e de
pagar a sua felicidade em 24 prestações, e aquela coisa do dia a dia. Se a gente for, né, desejo e apego, eu quero uma coisa, se eu fizer um trabalho certinho, me organizar, uma rotina, vai chegar em algum lugar. É tipo assim, né? A minha felicidade vai vir quando tal coisa acontecer. A gente já comentou isso, né? Depois, a roda da vida traz também os deuses no geral, que são os semideuses, os deuses guerreiros. A emoção perturbadora principal é o ciúme, a inveja, é a competitividade. E o reino dos deuses ou devas, do orgulho, do falso contentamento, daquela coisa da soberba, né, da empáfia. Beleza? Daí nós vamos mostrar aqui que isso tudo é uma experiência condicionada e que é possível sair dela. É sempre bom lembrar disso. Isso não é fixo, não é isso também é impermanente, e isso é uma forma de manifestar a natureza livre da mente, porém de uma maneira estreita. Então eu posso recobrar a minha natureza livre, que é o que o Buda está apontando quando ele mostra a lua cheia, que é a experiência da iluminação, de você voltar à sua verdadeira natureza. Então vamos para a leitura. A gente fez aí uma introdução e ele estava falando, né, dos 12 elos. Ele também comentou já sobre os três animais, né? Todo mundo se lembra também. Quem está chegando hoje, a gente vai mostrar aqui a imagem dos três animais. O centro da roda da vida é a essência do nosso sofrimento. O javali ou o porco significa para a gente a identidade, né? Aquilo que eu me fixo, os referenciais que eu estou pautado. Depois, o galo ou o pombo é tudo aquilo que eu vou praticar, eu vou, vamos dizer assim, meus hábitos, minha rotina, como é que eu sigo o javali. Para poder ser alguma identidade, eu tenho que ter uma ação incessante relacionada àquilo. Às vezes é tão incessante que eu sou 24 horas por dia alguma coisa, uma profissão, por exemplo, entende? E aí depois a cobra ou a serpente, que é a ação de defesa, a energia que a gente usa se algo obstaculiza o nosso javali. Depois, isso está sempre girando também. Quando algo dá errado, que a nossa identidade sente que aquilo está sendo obstaculizado, não está conseguindo fluir, a gente faz um upgrade no javali. O javali vem com outro tipo de cabelo, outro tipo de identidade, um outro tipo de cartão de visita, muda o Instagram, qualquer coisa, né? Muda de trabalho, muda de emprego, muda de cidade, muda de esposa, qualquer coisa. Como você quiser, pode pintar o cabelo. Então, a questão maior dos três animais é que a gente não precisa ficar preso na nossa identidade. A identidade é construída. E vocês vão lembrar, né? O Lama sempre traz como exemplo principal o exemplo dos jogos. Então, o jogo é a identidade. Por exemplo, o jogo de xadrez. Eu entro naquele jogo. O jogo não é alguma coisa fixa, ele é uma construção, não é verdade? Não é uma coisa absoluta, final. Quando eu entro naquela história, eu me torno o jogador. E aí a gente vai ter que trazer isso para nossa realidade. Quando eu entro no meu ambiente de trabalho, eu me torno aquele funcionário, ou aquela pessoa, ou aquele empresário, ou aquele professor, ou seja o que for. Então, eu vou mostrar quando eu entro no meu ambiente familiar, quando eu entro em qualquer ambiente, no ambiente do Dharma, num templo, quando eu entro num ambiente com os meus amigos. O ambiente que eu estou falando é um ambiente sutil, é a paisagem, o loca. Então aí surge a identidade. A identidade, ela precisa fazer esforços, ou seja, ela tem um condicionamento, ela tem um hábito, ela tem um jeito. Então, se eu sou um torcedor de um time, eu começo a acompanhar esse time, eu começo a saber, a torcer para aquilo. Ou se eu sou um jogador de xadrez, eu começo a estudar todo tipo de jogada, começo a assistir aquilo, acompanhar aquilo.
E aí, se alguma coisa dá errado, isso é o galo, né? Ou o pombo, né? Que a gente fala. Então, ação incessante, está sempre procurando, né, trazer mais informações, mais conhecimentos e assim vai. E aí, se alguma coisa daquilo dá errado, você vai falar assim: você sabe com quem você está falando? Você vai tentar defender a sua identidade. Por exemplo, você fala assim: eu estou aqui há 20 anos, você acabou de chegar. O que que você está dizendo? Ó, se você não falou isso, você já ouviu alguém falando isso. Ou num filme, alguma coisa assim, alguém querendo defender uma identidade de algo que a pessoa estava fazendo, não é assim? Então, isso é a cobra. Ou o pai falando: antes de você nascer, eu já fazia isso. Né? Todo mundo já deve ter ouvido isso. Então, é uma forma de a gente ilustrar, trazer exemplos do que seja esse cerne, né? O centro da roda da vida. Então, nós vamos seguir a nossa leitura aqui. Tudo bem até agora? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Vamos seguir. Gabriel, eu Pode falar, só Diego. naquele desenho que você acabou de mostrar, que tem esse aqui, ó. O centro da roda da vida. Isso. É, ele, essa representação das pessoas, tipo, descendo e subindo, você comentou sobre elas também, né? Foi. A gente falou que o Lama estava comentando também no texto, né? Isso daqui é quando a gente pratica ações virtuosas, a gente sobe na roda da vida. Quando a gente pratica ações Isso. desvirtuosas, a gente desce. Isso aqui a gente pratica autocentramento, a gente pratica qualquer tipo, né? Matar, roubar, sexo impróprio, falar mal dos outros, né? Criar intrigas, qualquer coisa que sejam as ações negativas. Isso gera sofrimento para nós e para os outros. Aí a gente começa a descer na roda da vida, a gente vai se tornando mais suscetível a emoções perturbadoras mais densas, mais negativas, os reinos inferiores. Depois, se eu começar a praticar ações positivas, altruísmo, né? Começar a olhar para os outros seres, gerar empatia, compaixão, bondade amorosa, e assim por diante, eu começo a subir. Eu vou gerando os méritos, aqui gerando os karmas, E, entendeu? e no Pode caso, eu falar, lembro Diego. que você falou ainda de um detalhe que esse processo das ações não virtuosas e ações virtuosas, ele pode acontecer inclusive numa própria bolha assim da identidade. Isso mesmo. Tá, Uma tá. própria vida a pessoa pode girar. Na verdade, a gente está sempre girando. Por isso que é uma roda, não é uma escada, sabe? Não é alguma coisa linear, homogênea, é uma coisa circular. No Ok, mesmo dia, a gente pode entrar em vários reinos. É só olhar a qualidade da sua mente da hora que você acorda para a hora que você vai dormir. Então, a gente pode entrar nos vários reinos. Então, a gente está sempre girando. E ali a gente também, naquele segundo halo, né, fora o centro lá dos três animais, a gente também está praticando ações positivas e negativas, positivas e negativas. A gente tem um karma misto como ser humano. A gente está sempre girando ali. tá. Não, ok, obrigado, Gabriel. Tranquilo. Eu lembrei, Diego, agora o exemplo que a gente usou foi tipo uma pessoa que trabalhava numa ONG ou que ela era assistencialista, filantrópica, cuidava dos outros, fazia caridade. E aí, depois de um certo tempo, então ela subiu, né? Foi praticando virtude, ações positivas, meritórias para os outros. Depois de um certo tempo, alguém faz alguma coisa, tipo, roubam a casa da sopa que a pessoa ajudava. Ou ela é violentada ou ela é machucada por alguém que era a comunidade carente que ela ajudava. Então, isso são exemplos que existem que a gente já viu. Então, aí a pessoa cai nos infernos porque ela fala: agora eu não vou ajudar ninguém, ajudei muita gente, eu fui muito besta, olha só o que que eu fiz. Então, aí ela entra nas ações negativas.
Você entende? entendi, Então, isso é uma forma de girar na mesma vida. A pessoa foi trilhando, daí depois chega alguma coisa que acontece e ela fica desiludida e ela para de praticar a virtude. Aí, é um absurdo, entendeu? A gente é besta de ficar ajudando os outros. Então, a gente também já ouviu isso, né? Não vou ser bobo, mas trouxa de querer ajudar as pessoas. Cada um que se vire. Então, muita gente chega nesse ponto. E aí ela começa a se tornar mais autocentrada, ela começa a ficar insensível ao sofrimento dos outros, se afastar de qualquer tipo de ação meritória, benéfica, né? entendi. Eu acho que a gente já leu a página 24, já leu, com certeza. A gente falou que estava na página 28, né? 26, 28. É isso? Ou era 26? Deixa eu mostrar que eu tirei o marcador. É 28, Gabriel. 28. A gente ia começar 28, você se lembra, Diego? A gente não começou ela. Então a gente foi até o É isso final da mesmo. página Isso, a gente 26. foi É até isso, o né, Du? vermelhinho da 26. Isso. Valeu, Du. Então, o vermelhinho da 26 é: os budistas explicam a consciência deludida, que a consciência deludida opera a partir de 6 padrões emocionais básicos, que na roda da vida são simbolizados pelos 6 reinos. Ou seja, estilos de aprisionamento da nossa mente primordial. A gente estava falando, a gente tem a liberdade, mas a gente acaba se fixando a um certo tipo de operar a mente. E isso é filtrado, né, colorido pelas emoções perturbadoras de cada um dos 6 reinos. Então, tá bom. Aí vamos seguir para a página 28, então. O primeiro poço da experiência cíclica ou roda da vida é o reino dos deuses, no qual o sentimento de orgulho se estabelece como base. Os deuses não precisam fazer esforços para serem amados, são sustentados pela energia operativa dos seres de outros reinos e se tornam inconscientemente vaidosos de suas qualidades. Por estarem cercados de muito conforto, acabam distraídos e sem nenhuma vontade de sair do poço à procura do mar. Afinal, apesar de deludidos, apreciam as qualidades e a beleza de seu reino. Certamente, em matéria de poço, esse é o mais atraente. E o Lama está recorrendo a essa imagem, né, que várias tradições, linhagens usam, que você pode ver a mente estreita como se fosse um poço. Então, o sapo que está no poço, ou o peixe que está no poço, ele não vai ver o oceano, o mar. Ele fica ali dentro daquela zona de conforto. Então, por isso que ele fala o primeiro poço, né? Como se fosse cada um tipo de poço, né? Que a pessoa, o ser, né? Fica ali dentro, aprisionado. Então, o Ô, primeiro é Gabi, o reino. Pode falar, Du. qual que é o equivalente no desenho aqui, nesse que tem, tipo, aqui assim? Porque daí é. Ai, Jesus amado, peraí que eu tô deixando cair tudo. É tipo essas divisões aqui assim, né? Essas tipo pizzinhas aqui, né? Tipo Isso, assim, assim, ó, assim. Qual tem que é um esse? risquinho aqui, ó. Sempre o reino dos deuses é o que está colocado mais no alto. Seres que Tá. geraram muitos méritos e que têm muito conforto, tem tudo muito assim aprazível, pessoa que dá tudo certo para ela e todo mundo gosta dela, ela é muito camarada. Então é Nossa, eu tipo vou o Paul querer ficar McCartney. nesse. Eu quero ficar nesse, todo mundo quer, não é? É tipo assim, deu tudo certo, todo mundo gosta, aplaude. Quando a gente apresenta o reino da vida, ou roda da vida, no geral, a gente aspira o reino dos deuses, porque é gostoso, porque tudo flui, porque assim, não tem nenhum. E aí a gente sente como se fosse assim uma coisa imortal. Você entende? A gente não pensa
que o reino dos deuses a pessoa vai cair. Mesmo que eu pense em termos de deuses do Olimpo, em deuses do panteão hindu, né, Indra, Brahma e assim vai. Então eles sempre pensam que é tipo assim, mesmo que eles vivam 5.000, 10.000, 20.000 anos, eles também cessam a experiência. Se a gente for por um exemplo, né, do reino humano, é como eu falei, o Paul McCartney, sei lá, o Caetano Veloso, qualquer um, geralmente é retratado como artistas, seres assim que enriqueceram, que tiveram fama, que todo mundo gosta, que a multidão bate palma, que eles movimentam uma energia muito grande, que para eles assim chega tudo fácil, eles ganham um monte de coisa, sabe? Assim, todo mundo quer dar o melhor para eles. Onde eles vão, eles transitam assim. O problema desse ponto é que eles se perdem na vaidade. Eles passam a olhar tipo de forma narcísica, ficam presos ali no mundo deles, entende? E daí também eles se tornam, no geral, os deuses se tornam insensíveis ao sofrimento. Eles se afastam ao sofrimento. Pode pensar, uma pessoa assim muito rica, uma pessoa assim muito poderosa, muito bonita, né, muito aclamada, ela vai se tornando assim muito no universo dela. Ela pode até fazer uma ONG, igual a gente brincou outro dia, né, da natureza, da sustentabilidade, só que ela não abandona o jatinho dela, que tem um impacto, uma pegada de carbono de 100.000 pessoas, entende? Então é isso que é a visão que a gente fala do reino dos deuses, né? Depois, vamos lá, continuar aqui que o Lama estava falando dos próximos. Vem o reino dos semideuses. Então, sempre no reino dos deuses, todos os reinos o Buda aparece para poder despertar os seres. No reino dos deuses, ele está pintado com uma cítara tocando. Você vai olhar lá, todos os reinos têm um Buda lá dentro. Olha lá no cantinho, quem está com o livro, aqui no reino dos deuses, no cantinho tem um Buda tocando uma cítara ali, ó. Se ele tivesse no Ocidente, seria uma guitarra. Se ele tivesse no campo, ia ser uma viola caipira. Qualquer coisa. É alguma música que, ou uma lira, né? Se fosse na Grécia ou em Roma. Muito bem. E daí, continuando. A seguir vem o poço dos seres invejosos, ou o reino dos deuses invejosos, os Asuras. Apesar de possuírem um grande arsenal e muito poder, sofrem por não possuírem tantas facilidades quanto os deuses. Dominados pela inveja, terminam por atacar seus poderosos vizinhos sem sucesso, o que faz com que sua sensação de negatividade e impotência aumente, criando um círculo repetitivo alimentado pela energia da inveja e da competitividade. Então, aqui entram os políticos, entram os generais, entram todo mundo que está disputando o poder. Gente que vai ter massa de manobra, vai usar assim, sabe? Ela tem, ali tem na imagem, né? Eles estão sempre lutando ali. E eles estão, e é engraçado isso, né? Porque se você for olhar ali a imagem, tem um close aqui na página 27 na anterior, ó. O reino dos semideuses, ou dos Asuras, é da onde sai a árvore dos desejos, é onde ela está plantada, a raiz dela. Só que os frutos eles vão dar lá no reino dos deuses, tá vendo? Ó? Daí eles têm muita inveja. Eles falam: como assim? Eu trabalhei, eu plantei, eu fiz aquilo. E o outro que está colhendo os louros, o fruto, aí eles tentam cortar a árvore. E aí eles vão para a guerra. Sempre eles vão para a guerra. E eles sempre perdem. Os deuses são, tipo assim, muitas vezes maiores que eles. Eles dizem assim, né, nos ensinamentos tradicionais, que os deuses são, tipo, 7 vezes maiores que os humanos. E os semideuses estariam no meio termo ali. Então, eles sempre perdem. Mas mesmo assim, eles sempre vão. Eles sempre lutam. Então, é aquela coisa assim, titãs. Eles querem sempre lutar. Daí que vem mesmo o nome, né, Asuras.
Ô, Gabi, e aí, nesse daí dos semideuses, é onde sai esse, me parece, né? Esse arco-íris aí de você sair da roda da vida, né? Esse daí, ele tá, na verdade, se for olhado, ó, o risquinho vai até lá no centro. É se você alcançar a compreensão Ah. do cerne dos três Hum, animais. Tá vendo? Ó, é, a ele vai míope não ia até, conseguir alcançar isso, não, a míope aqui. Eu já olhei já o grosseirão ali do colorido. olha lá, ele vai seguindo, tá vendo? Tem um fiozinho ali, passa até pela árvore, aí dá para ver melhor na árvore. Ele vai chegar lá Uhum, no centro. Tem esse entendi. praticante, né, que também está com o pé na flor de lótus ali que está na capa do livro também, né? Tá vendo? Ele nasce da flor de lótus. Então, dessa compreensão que ele vai sair da roda da vida. Muito bem. Depois, continuando. Na sequência, surge o reino humano, fundamentado no desejo e no apego. Nós, os seres desse reino, estamos sempre querendo alguma coisa em termos de facilidade ou conforto como meio de atingir a felicidade. Por exemplo, adquirimos os mais diversos bens de consumo sem nos darmos conta de que abrimos mão de nossa tranquilidade correndo atrás deles. Fazemos prestações, penosamente trabalhamos para pagar, depois passamos boa parte do tempo cuidando para que aquilo que adquirimos não se perca ou estrague. Quando nos damos conta, estamos não só cuidando de um bocado de coisas nem tão necessárias assim, como aspirando por outras tantas mais. Por sorte, quando agimos tão distraidamente, Duca, ou a frustração das nossas esperanças e planos manifesta-se, e nem que seja por um breve instante, entendemos que aquilo que nos esforçamos para atingir não trouxe nenhuma satisfação estável ou genuína. Nossos pertences se extraviaram, apodreceram, desfizeram-se diante de nossos olhos. Ou eles se cansaram daquilo que antes era extremamente precioso. O barco que alegremente compramos no verão passado já não nos traz nenhum prazer. Ao contrário, ficamos aborrecidos por pagar impostos, arcar com despesas de manutenção e por precisar verificar suas condições antes de usá-lo algumas vezes ao ano. Mas dali a pouco nos distraímos novamente, corremos atrás de outra novidade e seguimos fazendo esforços. Então, esses são os três reinos superiores. Aí aqui está o reino humano, né? Essa pintura está bem bonita, né? Tem de tudo ali no reino humano. Tem um churrasquinho na laje, né? Tem um bebezinho chegando, tem um médico trabalhando, tem um pessoal no computador. Isso daqui já é de 2008, 2007, 2008, por aí. Tá lá, né? Aí tem um menininho jogando bola, tem um velhinho meio tossindo com a língua para fora, tem um cara meditando, tem alguém rezando, tem um caminhante lá, tem várias coisas que a gente vai ver os detalhes ali no reino humano. Todo mundo fazendo esforço, né? E tentando alcançar uma felicidade que está sempre postergada, protelada, né? Muito bem. Alguém quer perguntar alguma coisa desses três reinos? Então, ó, uma imagem que me vem, né? Então, a gente comentou, brincou do Paul McCartney, do Caetano. E você encontre na sua experiência quem seria o reino dos deuses. E aí você encontre na sua experiência quem seriam reinos. E lembre, né? Não é só pessoas fora. É que essa pessoa ela ilustra, né? Ela simboliza, mas a gente entra nesses reinos todos, né? A gente compete também, né? A gente sente inveja, sente ciúme quando a gente pega, puxa vida, por que que aconteceu com o outro e não comigo? Isso é muito comum de surgir na nossa mente, né? E não precisa também você se culpar. A questão maior é você se liberar daquilo, olhar a emoção perturbadora, perceber que ela está presente, mas não se fixar a ela. Aqui nós estamos tomando contato, tomando conhecimento. Primeira coisa, eu preciso saber que aquilo está ali, operando, né? Então não preciso negar, mas a gente sente, né? Sente essa competição. Aí a pessoa entra no caminho espiritual e ela começa a competir com o outro. Quem fez mais prostração? Quem fez mais retiro? Quanto tempo você está nessa tradição?
entendeu? Qualquer coisa, vai no seu trabalho, no trabalho é muito comum também. Aí você vai começar a olhar. E aí, quando você pensar que a grama do vizinho está mais verde porque a sua não, daí esse é uma fonte de sofrimento, entende? É isso que daí surgem as guerras, aí surgem aí o poderio militar, está sempre procurando alguma coisa através da força para conseguir aquilo que acha que é de direito da pessoa. É quem se sente injustiçado também. Sabe quando você sente uma sensação de estar sendo injustiçado? É daí semideuses também. É o que eles se sentem injustiçados, porque a árvore do fruto, os frutos vão para o reino, em outro reino? Como assim eu que estou plantando aqui? Aí eles ficam agressivos, assim, né? E daí no reino humano, aí você acha exemplo. Então, pode pensar nos políticos, né? Nos generais, e assim vai, né? E aí, que eu estava falando do semideus, e agora no reino humano, é aquilo, né? Ali está mostrando lá, e que vai passar na experiência do reino humano. Ele vai crescer, vai para a escola, vai ser adestrado, vai passar no vestibular, e assim vai. Daí ele vai achar que a felicidade é ir no churrasco, felicidade é, sei lá, qualquer coisa. Pegar, comprar um carro, é ir para viagem na Europa, assim vai. Não tem fim. Daí esse é o reino humano. Daí a gente vê a experiência de quem fez tudo isso, que foi bem sucedido e chega numa certa idade, a pessoa está infeliz, insatisfeita. Então é isso que a gente vai ver. Quando a gente vê os idosos de uma sociedade que eles são descartáveis, que a gente não quer ouvir eles, a gente não tem paciência, que a gente acha que eles são assim um peso, daí tem alguma coisa errada na sociedade, né? Porque era para ter sabedoria e não era para eles quererem ser como eram há 20, 30 anos atrás. Dá para entender, gente? É muito triste isso na nossa sociedade, porque tem uma apologia à juventude, uma apologia ao vigor, uma apologia ao poder, a vencer, e não a sabedoria. Sabe aquele velhinho, né, amoroso, compassivo, um preto velho, um sábio chinês, sei lá, quem que você quiser pensar, uma vozinha, ela tem muito valor, não tem? Se ela tiver sabedoria, se ela agradecer o tempo, agradecer todas as experiências dela e utilizar aquilo de uma forma positiva. Tudo isso me surgiu pela questão do reino humano, né? Que a gente entra nessa esteira rolante do hedonismo, aquela coisa de sempre querer alguma coisa e aí aquilo vai se tornando descartável. Vocês sabem, assim, uma mentalidade de fast food. Eu quero entrar, ser rápido, pegar o produto, consumir e jogar fora, nem pensar como é que aquilo surgiu na minha frente e aí ir para uma próxima experiência. Tudo instagramável, assim. Muitas selfies, muito, isso é o mundo humano, assim, entende? Daí sempre coisa que eu tenho que comprar, eu tenho que chegar. Não para chorar, Du, tá tudo bem, isso vai passar. Obrigada, amigo. Em permanência aqui. Cara, o protetor solar caiu num olho, tô chorando com o olho só. Pô, protetor solar às 9 da noite, tá doido? Eu, hein? Tô Alguém brincando. Tem levantou a, às tem o, 6, amigo, e chegou quase agora. tem a Tô luz com a da roupa do lua, né? trabalho ainda. Eu sei, é assim mesmo, Du. Isso também passará. É, muito bem. Então, tranquilo essa questão dos três reinos superiores. Agora, se já não estava tão bom, agora pode piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. A gente cantava no exército. Então, abaixo dos reinos dos deuses invejosos e dos humanos, encontram-se os reinos inferiores. O primeiro desses é o reino dos animais, onde as emoções perturbadoras são a preguiça ou o torpor. Agora eu estou na página 30. Há bastante agressividade nesse reino. Boa parte dos animais alimentam-se uns dos outros ou disputam territórios. Em termos de paisagem mental, esse reino é caracterizado pela incompreensão do funcionamento causal do mundo ao redor, aliada à sensação de impotência, de desânimo diante das dificuldades percebidas,
como externas e independentes da nossa vontade. Simplesmente abrimos mão de cultivar o que quer que seja. Olhamos a impermanência e desistimos de levar adiante qualquer projeto, por mais interessante que seja. Ou ainda, em meio a uma crise no abastecimento de água, pegamos uma mangueira e passamos uma tarde tranquila lavando a calçada da nossa casa. Esse livro é de 2010, né? Então, talvez 2006, 7, 8, 9, 10, uns 4, 5 anos antes, o pessoal estava transcrevendo essas palestras do Lama, né? Então, isso era comum antes, né? Não sei se hoje em dia ainda existe isso, tomara que não. Uma pessoa lavando a calçada a tarde inteira, né? Muito bem. E o que que a gente pode ver aqui? Então, a gente olha, o reino dos animais é quando a gente desiste. É tipo assim, cara, para mim deu. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Tipo, fuck off, sabe? Larga a mão, deixa tudo explodir. Eu não vou fazer mais nada. Entrega pro cosmos. Sabe? Quando as pessoas entram numa dessas, assim, é uma coisa, uma desistência. Você abre mão de cultivar aquilo que você acha que é bom. Então, se você tem projetos, se você tem sonhos, você não precisa se apegar a eles, mas você também não deveria desistir, gerar uma aversão, assim, uma coisa tipo, tanto faz como tanto fez, sabe assim? Meio blasé, meio, né, niilista, assim, né? Isso eu estou tentando trazer uma linguagem do reino dos animais para o reino humano. Quando dentro do reino humano eu incorporo um tipo de mente do reino dos animais, né? O segundo reino inferior é o reino dos fantasmas famintos, os seres desse reino possuem uma barriga enorme, sempre vazia, enquanto sua boca e pescoço são estreitos, que não permitem a passagem de quase nenhum alimento. Ali tem a imagem, né, deles, do lado ali. Então, força, por não possuírem força nas pernas e braços, esses seres arrastam-se à procura de água e comida. Quando encontram alimento, e o ingerem, esse alimento é tóxico, ardente, queimando suas gargantas. Em termos de paisagem mental, esse reino pode ser exemplificado por uma mulher ciumenta que, ao ganhar um presente do marido, desconfia que ele a esteja agradando para disfarçar uma falta. Também podemos constatar que na sociedade atual nos tornamos dependentes ou carentes de muitas facilidades. Usamos remédios que inibem os sintomas de nossas doenças e nos causam outras desordens, além das que já possuímos. Vamos de automóvel comprar pão a 2 quadras de casa. Usamos combustíveis que poluem o ar e deixamos de exercitar nosso corpo. Alimentamos hábitos perniciosos, tomando por prazer aquilo que não faz mais do que tirar nossa lucidez e a saúde, como, por exemplo, consumir nicotina e álcool. Além de nos intoxicarmos, nunca ficamos saciados com apenas um copo de bebida ou um cigarro. Aí vai ter os desenhos ali, né, dos reinos. Então dá para a gente ver aqui também, né, na roda completa. Então, é uma coisa assim. Os reinos existem e não existem, eles são vazios e luminosos. Porém, os seres geram esse tipo de experiência. E como eles geram esse tipo de experiência, como se fosse num sonho, eles nascem com esse tipo de corpo, né? No Gampopa, eu me lembrei agora, né, que a gente fez o estudo no começo desse ano, no ano passado, ele tinha histórias assim também lá no final, nos apêndices, né, do livro, que contavam assim as experiências de seres em outros reinos, né? Então é interessante também quem tiver acesso para olhar essas histórias. A pessoa tem uma conexão kármica com aquilo e acaba entrando naquela ideia, assim, tipo assim, Cracolândia, né? É uma coisa bem assim, a pessoa vai se tornando uma coisa que não tem fim, assim,
Você pode pensar em um amigo, alguém que está lá, que tinha condições, mas ele começa, nada tá bom, nada satisfaz, ele tem sempre assim, precisa de mais. E aí alguém, ele quer que receber alguma coisa e ele acha que tem que ganhar mais. E aí todo mundo, ele está sempre, é uma coisa de vampirizar esse reino dos fantasmas famintos, né? Dos pretas. E aí eles vão nascendo com esses corpos, uma garganta bem fininha, como se fosse uma agulha, uma barriga bem grande. Então eles querem muito, mas eles não têm méritos daquilo. E aí quando eles alcançam aquilo, aquilo não satisfaz. É como se estivesse tomando alguma lava, né? Os famintos. A gente pode ver em nós, assim, onde é que estão os nossos vícios, nossos hábitos. Então o Lama aqui ele cita, né, a nicotina e o álcool. E aí, todas as drogas ilícitas, mas a gente pode colocar drogas lícitas, não só tabaco, né, a bebida, mas a gente pode colocar os psicotrópicos, né? A gente pode colocar a geladeira, tudo que é corante, o que isso daí é fantasma faminto que vai surgindo em nós. Parece que eu preciso estabilizar minha energia com alguma coisa fora. Daí eu preciso, por exemplo, ter muitos likes, especialmente as gerações novas, né? Talvez nós nem tanto, a gente ainda consegue dar uma equilibrada pelas pessoas, né? O perfil das pessoas que estão aqui participando. Mas as pessoas que estão lá com 20, 25 anos, bem mais complicado, né? Que eles estão ali, nasceram em 1990, 95, 2000, agora eles estão mais complicados, né? Porque eles se fundiram com aquela identidade, então eles têm carências. E aí parece que eu preciso é, vamos dizer assim, suprir algo que é insuprível. É isso. Tipo assim, por mais droga que a pessoa use, ela nunca está satisfeita. Esse é o saco sem fundo dos fantasmas famintos, né? Daí tem todo tipo de vício, né? Vício em bets, a pessoa quer aplicar, gasta uma nota, dinheiro de quem não é dela, de outras pessoas. Isso tudo são exemplos de fantasmas famintos. E aí aquilo movimenta um universo ali, né? Todo tipo de vício. Vício de comprar, né? Então, como eu falei, a esteira do hedonismo, uma felicidade que ela é pueril, ela é muito rápida, descartável. Não é uma felicidade assim genuína, que dá uma satisfação, é muito fugaz, tudo é muito fugaz, né? Gabriel, queria Oi, perguntar, pode é, falar, Dani. a pessoa, por exemplo, que ela é muito, que pratica muitos esportes e aí ela é meio que viciada Viciada na nessa, endorfina que aquilo vem. Com certeza, sem dúvida. É um vício também. e isso entra em fantasmas famintos ou no Sem apego do dúvida. reino humano? É? Não, ali pode vir tudo. Pode ter a vaidade de um corpo bonito, dela ser vista. Pode ser, pode estar competindo com o pai, que o pai era forte, ela quer ser muito forte, ou com alguém, com um amigo. E aí eles vão tirar selfie, vão tirar foto e vão postar. Isso é uma coisa sem fim também. É assim, ó, atividade física é bom? Muito bom. Se alimentar bem é bom? Muito bom. Agora, ter neurose dos dois lados é péssimo. A pessoa que fica, ela vira rato de academia, todo dia ela tem que ir 4, 5 horas por dia, e aí ela começa a entrar naquela ideia da imagem. Então, por mais que seja vendido que isso é saúde, não é. Isso é doença, isso é perturbação, sem dúvida. Mesma coisa que a pessoa fica anoréxica, com bulimia, ela fica naquela coisa, naquela neurose que tem que saber todas, contar todas as calorias, aquilo também é uma loucura, entende? Então é um equilíbrio, é um meio termo, né? E aí as pessoas às vezes nem pensam em sono, por exemplo, dormir bem, que para mim vale tanto quanto comer bem, fazer atividade física e dormir bem. A pessoa nem fala, né? Eles têm que dormir de vez em quando. É bom. E aí as pessoas nem pensam nisso. Por quê? Porque a gente tem que ter produtividade. Então, o cara que acorda às 5 horas da manhã para fazer, para malhar,
né? Ou para estudar, para ler artigo, e ele vai dormir 1 hora, meia-noite, 1 hora, é muito comum a gente atender pessoas assim. Aí ele precisa tomar 5, 6 cafés expressos, aí ele começa a furar o estômago, começa a ficar com pressão alta, ficar nervoso, ansioso, aí ele precisa de remédio para dormir. Quando ele vai deitar, ele fica maluco, acelerado com a mente. E aí toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, para acordar. Daí, isso é o ciclo da roda da vida, tá vendo? Ó? É excitement, exhaustion, excitement, exhaustion, é isso. O cara fica excitado, ele vai à exaustão. Fica excitado e vai à exaustão. Então, isso a gente está querendo cortar. Não, cara, volte ao mais natural, volte a um equilíbrio, sabe? Por isso que eu falo, senta com a sua avó, se você ainda tem vó, conversa com ela, toma um café, lembra de como era sentir a vida. Respeite o seu ritmo, o biorritmo, olhe para a natureza, olhe para as pessoas. A gente, agora nós estamos usando um meio hábil, que é as telas. Mas as telas e a inteligência artificial e a internet, que veio como um salvador, agora tá tipo, para mim tá Exterminador do Futuro, tá John O'Connor. A gente já tá se perdendo ali, sabe assim? Não olhar no olho das pessoas. Então tem pesquisas lá, a pessoa, o quanto diminuiu de 2010 para agora, em 15 anos, o contato e a interação social dos seres. Você vai jantar em algum lugar, aí tem as pessoas, todo mundo em volta, tá todo mundo com celular. Ninguém está olhando um no olho do outro. Então, essa experiência a gente precisa recobrar, sabe? Do contato, de passar um tempo com os outros, né? De qualidade. Senão, a gente chega ao reino dos infernos, no qual a duração da vida é muito longa. As emoções negativas dominantes nesse reino são a raiva e o medo. Invariavelmente, os seres nessa paisagem estão atacando ou se defendendo. Então, olha lá, ó, tá aqui, né? O reino dos infernos. Então, você pensa na sua raiva, no seu medo, quando você treme de raiva, quando você fica vermelho de raiva, pensa alguma coisa que te fez muito assim, te tirar do sério. Aí você entra nesse reino. Os infernos quentes é quando você tá com raiva. Você tá assim querendo ir pra luta. Os infernos gelados é quando você tem medo, quando você fica assim, sabe quando você coloca a pessoa no congelador, no freezer? Aquela pessoa, não vou falar, vou dar um gelo nela. Isso você se colocou nos infernos gelados, que você tem uma aversão, uma hostilidade a alguém. É um inferno também. Porque é ruim. Quando você encontra a pessoa, você leva a agulhada em você mesmo. É tipo um voodoo quando você encontra essa pessoa. E o fantasma não, e o reino dos infernos quentes é quando você quer pular no pescoço do outro. E isso surge, é só ter uma fechada no trânsito, né? A emoção vem. Qual que é o nosso treino? Lembra, né? Lá do Poekman, lá consciência emocional, lembra do divertidamente, tudo aquilo lá. O que que eles falam lá? A emoção em si e por si ela não é destrutiva. É o que eu faço com aquilo, que pode ser destrutivo ou construtivo. Por exemplo, a raiva, se ela surgir, eu tomar consciência e não ser dragado para a experiência, não ser propelido para fazer algo com raiva, então eu tenho consciência, eu tenho lucidez, eu posso usar aquela energia que vem para fazer benefício para os outros. Uma situação de injustiça social, por exemplo. Eu posso sentir aquilo e não ficar preso na raiva. Eu posso sentir, não, eu vou usar essa energia para beneficiar os seres. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Então, a emoção perturbadora, ela deve ser elucidada. Ela não deve ser suprimida, né? E nem também ser, assim, expressa, no sentido de colocar para fora, entrar. Então, tem gente que acha, ah, o certo é eu pôr para fora aquilo que eu sinto, eu vou jogar merda no ventilador, não é assim que as pessoas falam? Eu vou dar tiro na almofada.
que aí sim, agora eu resolvi. Então não é isso também você expressar aquilo, porque é como se você estivesse supurando uma ferida. Você está cheio de pus dentro, que é a sua emoção perturbadora, você não aguenta mais e você põe para fora. Aí você joga em quem tiver no entorno. Tá fazendo sentido isso, gente? Então, a hora que você tem um acesso de raiva, você lembra, calma, te acalma, respira. Duas, três respirações que você fizer já vai mudar a energia. Ela não se sustenta porque ela também é vacuidade, por mais densa que pareça. Às vezes parece que vem de fora, que eu tô, vamos dizer assim, vem de alguma coisa fora. Você pensa num serial killer, você pensa num estuprador, você pensa no racismo, você pensa no xenofobia, sei lá, você pensa no genocídio, qualquer coisa. Pense em alguma coisa que lá no teu Alai Vijnana mexe. Então surge uma energia de raiva, de aversão, de hostilidade, até que você vai para sabe assim, você explode aquilo. E aí parece que vem de fora, mas não é todo mundo que reage dessa forma quando vê aquela notícia, por exemplo. Não é verdade? Então não é da notícia em si por si. Ela surge em coemergência com o seu mundo interno, com os referenciais que você adotou. Então, quando surgir essa energia, você olha para ela e, vamos dizer assim, abraça a energia da raiva com a lucidez, com a atenção plena. A energia do estável, você consegue olhar para a raiva e não se tornar raiva. A questão maior é não se fundir com a emoção que está surgindo. Entende? É você retornar um passo e ver que a tela da mente é muito ampla e que pode surgir em muitas bolhas e emoções, mas que eu não estou preso naquilo. Beleza, gente? Eu acho que a gente conseguiu terminar o capítulo. O capítulo não, a página. A gente leu até o final. Ah, agora falta o Gabriel, último faltou um. parágrafo. Gabriel, só Pode falar. me esclarece uma coisa. Porque eu tinha na minha mente essa informação de que a vida é muito longa nos infernos. Pra mim, para mim, nos infernos a vida era mais curta. E a vida longa seria no reino dos deuses. Porque né, Nossa, no meu entendimento foi assim. O reino dos deuses tem, a pessoa tem muito mérito e ela fica lá, aquele mérito cumprido, gastando o mérito e tá e certo. quase certeza que é uma vida longa, né? Isso. Vai gastando aos poucos. E no reino dos infernos, na minha cabeça era assim, a pessoa foi pra lá, primeiro que ela não vai querer ficar lá muito tempo, então só o desejo dela de sair. E pra mim que era uma coisa que queimava, que era rápido, que não podia Não é durar. assim. E aqui, e aqui tá dizendo que é longa. É Como muito que longo. dura essa vida? Porque você falou certo, Iris. A primeira parte você colocou, então, os deuses, eles geram muitos méritos, acumulam muitos méritos, e aí eles têm condições favoráveis. Os seres dos reinos dos infernos, eles acumulam muito karma, e aí eles também têm uma quantidade, uma montanha de karma para espiar, vamos dizer assim. Então é assim uma vida longuíssima. É como se fosse aquela pessoa, se a gente for trazer um paralelo, né, contemplar um exemplo, aquela pessoa que tem raiva de alguém por décadas e ela queima naquela raiva, ou tem medo de alguém. Então, aquela emoção perturbadora está permeando a vida dela. 10, 20, 30 anos, ela tem revanche, vingança, ela acha que ela foi injustiçada, aquilo está queimando dentro dela. Pode ficar até o final da vida e vir em outras vidas também. A emoção perturbadora, aquilo assim, eles torcem para morrerem, para você ter uma ideia, no reino dos infernos. Só que sempre que eles morrem, eles renascem, eles revivem. Então tem um reino dos infernos, são os 8 reinos lá. Se você for quiser ler mais com detalhes, é no Patro Rinpoche que você vai encontrar palavras do meu professor perfeito. Não é fácil, porque a gente começa a passar mal. O praticante abandona o livro, você começa a ficar, sabe, as pessoas não. É difícil de ler, porque ele vai detalhar. São, assim, mestres
que tinham clarividência e que entravam nesses reinos. O Buda mesmo, ele ia nesses vários reinos. E vários praticantes entram nesses reinos para ajudar seres. O Laliana, que era um mestre, um praticante do lado do Buda, ele sempre próximo, ele vai nesses reinos para encontrar familiares para ajudar eles. Mas é tipo assim, ó, é assim, é uma coisa absurda de longa. É como os deuses. Os deuses parece que são imortais. Aí o cara nos infernos, ele também é como se fosse imortal para nós. Sim, 10 mil, 20 mil, 30 mil anos. Uma coisa absurda, assim, que a gente não tem nem como, às vezes, muito mais que isso. A Sempre nossa é vida humana que é, feliz de viver, né? a Ai, nossa vida ai. humana é super curta, então. A nossa vida humana é Como- tipo assim, ó, é uma fagulha. Eles falam que é como se fosse um vagalume. Piscou, acabou. Tipo, essas vidas são muito mais longas. Muito mais longas. É tipo assim, absurdamente a proporção. É mais que milhares. É, é muito incrível. No Gampopa também falam. Os dois dá para você olhar, tanto o Gampopa quanto o Pavro Rinpoche. Ele descreve bem claro, assim. Muito bem. Então vamos terminar esse último parágrafo. Se tomarmos a água como exemplo, então agora o Lama fazendo lá, lembra? Pensar, contemplar, repousar, trazendo exemplos, né? Tomarmos a água como exemplo, teríamos o seguinte: no reino dos deuses, ela é um néctar capaz de sustentar a vida. No reino dos Asuras, ela é um instrumento a ser conquistado pelo poder, pela astúcia ou mesmo pela força dos exércitos. Para os humanos, é apenas água, sem nada de especial. Para os animais, a água é um meio de sobreviver apenas. Para os fantasmas famintos, a água, como já vimos, é desejada ardentemente, mas muito escassa, quando quase impossível de ser encontrada. E nos infernos, é usada como arma para torturar e matar, quando bebida queima como lava. Então, a mesma água, ou mesmo a substância, vamos dizer assim, o substrato, ele é construído conforme a mente daquele ser, de forma coemergente. Então, se você tem a experiência dos deuses, você vê como ambrosia, como um néctar, como alguma coisa assim, né? Aquilo é uma bênção. Daí, se você olha a mesma experiência da água no reino, a partir dos asuras, dos semideuses, você vai querer competir. Você vai pegar e vai falar: esse rio é meu, eu vou desviar, eu vou usar esse rio como uma hidrelétrica para o meu país, não para o seu país. E assim vai. Entende? É um tipo de mente. Daí, se for o reino humano, a água eu tenho que tomar para sobreviver, para tocar minha vida, e assim vai, né? Seguir o dia a dia. Os animais, eles estão imersos na água lá, os peixes, tem um oceano que tem muito mais animal do que fora, né? Então, aí você imagina, assim, é o meio deles. Eles nem pensam o que é aquilo. Agora, o fantasma faminto, eles desejam. A experiência do fantasma faminto é um cara perdido no deserto por centenas de anos que não vê gota de água e ele quer água. E aí, uma hora, ele vê um cantil e ele toma aquela água e aquilo queima ele. Essa é a experiência dos fantasmas famintos. No reino dos infernos é lava, aquilo vai queimar, né? Vai derreter eles, ou até o gelo também. Se for olhar lá, tem as imagens de gelo, e as pessoas são congeladas e elas se partem assim, né? Tem todo tipo de experiência, né? Tipo, os filmes de terror meio que fica no chinelo das descrições do Patro Rinpoche. Então é isso, pessoal. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ah, eu vou terminar o capítulo. Eu virei a página aqui, ó. Na página 32 a gente completa o capítulo e depois entra no 2. Olhar a roda da vida é como debruçar-se em uma janela com vista para o jardim de Duca e observar as mais diversas sementes vicejarem ou definharem de acordo com as causas e condições do ambiente. Então, essa visão do Lama é da terceira roda do Dharma. Se for da primeira roda, eu vou achar que Sansara é horrível, que Nirvana é a bênção. Lembra? Eu vou renunciar ao Sansara.
Samsara não serve a roda da vida, a experiência cíclica. Se eu for olhar na segunda volta do Dharma, eu vou gerar muita compaixão pelos seres, eu vou procurar treinar minha mente na bodhicitta. Então, é um tipo de mente. A terceira volta do Dharma é esse encantamento que o Lama traz. Ele olha para a Dukkha como um jardim, e são inúmeras possibilidades de surgimento. Ele está vendo um filme, entende? Não é que ele está pensando na compaixão ou na renúncia da primeira volta do Dharma, ou na compaixão da segunda volta do Dharma. Ele está vendo como é que esse fluxo mágico de existência surge, dura um tempo e cessa. Ele tá assim embevecido, né, com aquilo tudo. Aí aqui ele vai contar de novo a mesma trecho da água, né, que a gente já leu. Tá bem, pessoal? Então vamos fazer alguns instantes de silêncio. Semana que vem a gente começa o capítulo 2 e depois a gente faz a dedicação. Mais uma vez, encontre uma posição confortável, se ainda houver, para o seu corpo, para a sua mente. Alguns instantes, relaxe. Hum, Solte quaisquer pensamentos, raciocínios, pensar, contemplar e repousar. Release and relax and let it be. Let your mind spontaneously relax and rest. Elementos que tenham sido gerados pela contemplação dos ensinamentos, pela tranquilidade, pela paz que tenha sido gerada nas nossas práticas, qualquer lucidez que possa se espalhar e irradiar em benefícios. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Pandan Jummene Jingbo Denpa Yurine Badan Denpa Zingpe Chebo Nankuzen Jabzen Danger Chi Duzun Sanje Guru Rinpoche no Drukum Dade Wachen Poja Barche Kinsal Dudu Draco Sao Solan Dev So Jingji Lam Tu Sao Chi Nan Sangwe Barche Jiwa Dan San Palun Ji Drupar Jingji Lo Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum King Lob Josum Ring Luche Zanding Sasum Chapar Peldro Ju Josum Nam Wadan Migraudu Sun Geleg Show. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença, pelo compartilhar desse tempo, espaço maravilhoso que se abre quando a gente se encontra para contemplar o Dharma. Valeu. Tchau, Até, tchau, boa gente. Boa semana. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Boa noite. Obrigado.